Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou o jornalista Luiz Kawaguchi e esse aqui é o boletim da Ucrânia, hoje gravado nessa sexta-feira, 22 de novembro. O que eu tenho para trazer para vocês aqui é uma espécie de uma explicação, um explainer que a gente fala na mídia, né? Deu uma grande repercussão tanto na política quanto na imprensa e no campo de batalha o uso de um novo míssil pela Rússia, ou seja, um míssil intermediário, um míssil balístico intermediário, um IRBM, que é um estágio, ou seja, um míssil um pouco menos potente do que um míssil intercontinental, aquele que tem capacidade de carregar ogivas nucleares entre continentes, né? E a minha avaliação aqui é que esse uso dessa arma ele é uma tentativa de escalada da retórica, principalmente por conta da Rússia, ou seja, a Rússia tenta escalar a guerra e claro que ela vai tentar culpar o Ocidente, falar que é o contrário, que ela está se defendendo, mas é tudo mentira, vocês sabem, é a Rússia tentando escalar a retórica de guerra e a gente tem, por outro lado, também a Ucrânia tentando fazer uma escalada de retórica ao dizer que o Ocidente tem que intervir por causa desse uso desse míssil IRBM. Então, qual que é o sumário aqui do nosso boletim de hoje? O que é esse míssil novo que foi usado na quinta-feira pela manhã contra a cidade de Dnipro? E qual que foi o efeito disso na discussão sobre uma possível terceira guerra mundial ou a escalada do conflito? É sobre isso que a gente vai falar. Vamos começar falando aqui sobre o que é esse míssil que a Rússia está falando agora. Vamos lá, pessoal. Essa daqui são imagens da queda das ogivas desse míssil. O presidente Putin ele deu uma declaração na quinta-feira ainda falando que esse míssil se chama Oreshnik. Seria, em linguagem russa, aí faz uma referência a é uma árvore de avelãs ou de bolotas, né? É o míssil das bolotas aí. Talvez seja porque ele é capaz de carregar diversas ogivas, ou seja, tanto nucleares como não nucleares, e eu ressalto, não foi usada nenhuma arma nuclear contra a Ucrânia. O que aconteceu foi que esse míssil ele se aproximou em uma velocidade muito alta, Mach 10 que se fala, né? Ou seja, de 2,5 a 3.000 metros por segundo, ou seja, 2,5 a 3 quilômetros por segundo, ele se desloca a uma velocidade muito grande, e ele depois, antes de chegar no terreno, antes de atingir seus alvos, ele se divide em diversas ogivas diferentes. Então, o que a gente vê aqui são essas ogivas caindo sobre a cidade de Dnipro. E, bom, eu trouxe aqui um vídeo de dois ângulos diferentes que é realmente impressionante, pessoal. Vocês devem ter visto já. Essas são as imagens dessas ogivas caindo em cima da cidade de Dnipro. Elas caem em velocidades supersônicas. Essa é mais impressionante ainda, que vocês parece que está surgindo aí do meio do céu, né? Essas ogivas. Então, bastante impressionante mesmo. E a ideia do presidente Putin era realmente chocar, era mandar um recado, principalmente para as nações europeias. Mas isso a gente já fala aqui daqui a pouquinho, vamos só acabar de falar o que é esse míssil aqui. Então, estima-se, ninguém tem... O Putin chamou ele de Oreshnik, e aí os analistas começaram a fazer diversas especulações, e a que mais prevaleceu, pelo menos que eu mais encontrei entre analistas com maior credibilidade, é que ele é isso, um míssil balístico experimental e não intercontinental, ou seja, ele tem um alcance médio, ele tem de 2.500 a 3.000 quilômetros de alcance, isso inicialmente, mas fala-se que, nesse caso específico, sendo um míssil experimental, ele pode chegar até 5.000 quilômetros de distância. O nome dele, que está se falando na mídia especializada, é RS-26 Rubesh. É um míssil que já vinha sendo testado pela Rússia. Ele é um míssil, não é um míssil intercontinental, mas ele consegue atingir, se ele for usado contra países da Europa, ele pode atingir praticamente toda a Europa.
Ele levou mais ou menos 15 minutos. Ó, esse daqui é a vista de perfil, é uma imagem que está circulando bastante aqui nas mídias sociais, sobre qual que é esse míssil, esse RS-26. Ele levou cerca de 15 minutos para percorrer cerca de 1.000 quilômetros entre o oblast russo de Astrakhan à cidade de Dnipro. Aqui que vocês veem, então, ele vem aqui do território aqui russo e consegue chegar na cidade de Dnipro em menos de 15 minutos. A Rússia disse que avisou os Estados Unidos cerca de 30 minutos antes de lançar o míssil, porque ninguém quer deflagrar uma guerra nuclear sem querer. O que o Putin fez foi um recado político. Então, tanto que logo na quinta-feira vocês devem ter visto relatos dos americanos falando, olha, não foi um ICBM, não foi um míssil intercontinental, porque se tivesse sido um míssil intercontinental, nós teríamos ficado sabendo, os nossos sistemas de alerta, de alerta rápido teriam avisado a gente que isso era um míssil intercontinental e não era. Mas a polêmica só aumentou, ela não diminuiu, pessoal. Essa aqui é a cidade, vocês veem aqui no mapa da Ucrânia, a cidade de Dnipro, uma das principais capitais aí de províncias da Ucrânia, e foi atingida ali, acredita-se, não tem a confirmação completa, que foi atingida a fábrica de Pivdenmash. Essa é uma fábrica que fazia foguetes, pessoal, inclusive ela fazia foguetes para exploração especial, exploração espacial, de uso comercial. Então, é uma fábrica, ou seja, é uma unidade militar que ela pode ser usada facilmente para a produção de mísseis. A gente não sabe o que estava sendo produzido ali. Estava sendo produzido, por exemplo, aqueles drones que conseguem atacar muito profundamente o território russo, se eram aqueles mísseis Neptune, que são os mísseis que afundaram o cruzador Moscou lá em abril de 2022, ou outros mísseis que a Ucrânia tem a capacidade de produzir. O que a Rússia disse é que esse míssil seria imparável, seria imbatível. A Rússia já disse isso antes, né, pessoal? A Rússia já falou que falava que os seus mísseis hipersônicos eram mísseis que não podiam ser abatidos, e eles foram abatidos diversas vezes durante a guerra. É diferente? É diferente, você precisa de uma estrutura robusta para abater um míssil desse, mas no começo, por exemplo, quando eu estava na Ucrânia em 2022, a Rússia lançou pela primeira vez o seu míssil hipersônico, o Kinzhal, atacou lá a cidade de Lviv. Praticamente não tinha defesa contra isso, só que os meses foram passando, os anos foram passando, e a Ucrânia recebeu uma série de defesas antiaéreas, como a Iris-T, Patriot, e o míssil que era inderrubável, que era o Kinzhal, acabou sendo abatido. Inclusive, esse suposto RS-26, ele foi lançado junto com diversos outros mísseis. Segundo o Instituto de Estudos da Guerra, na quinta-feira, foram lançados 6 mísseis KH-101, também teriam sido um outro Kinzhal também foi lançado junto com esse míssil RS-26. O Kinzhal não foi abatido, aparentemente, mas esses KH-101 foram abatidos. E o míssil experimental, o Rubest, também não foi abatido. Mas a gente vê, aí já está se tornando comum as defesas antiaéreas ucranianas abaterem o míssil Kinzhal. Então não existe arma perfeita, pessoal. É uma arma formidável? Parece ser. Mas vai mudar o destino da guerra? Provavelmente não, pessoal. Até porque a gente não sabe quantos desses mísseis a Rússia possui. Então pode ser mais uma ação política do que uma ação de fato. E o que é importante a gente lembrar nesse momento que é uma escalada de guerra que a Rússia tenta fazer. Então eles vêm com um discursinho de que não, porque os países ocidentais eles deram armas novas, ou liberaram o uso de Attack-Ms, que são aqueles mísseis, ou Storm Shadow, que são os mísseis britânicos, ou Scalp da Rússia, que vocês veem aqui, ou os Attack-Ms, que são esses aqui,
que são os mísseis táticos do exército americano. Então, seria uma resposta a isso. Não, mas o envio, a autorização para o uso dos ATACMS já tinha sido uma resposta de uma escalada inicial, uma outra escalada da Rússia, que era colocar os soldados norte-coreanos no campo de batalha. Então, o que a Rússia vai tentar dizer agora é que o Ocidente, que a Rússia está se defendendo com uma agressão, aquele discurso de vítima que a Rússia, que é a agressora, sempre tenta colocar. O que a gente vai ter, pessoal, com essa questão aqui? Eu vou colocar aqui de novo a imagem do RS-20. Muito provavelmente isso é uma ameaça a países europeus que liberaram, logo depois que os Estados Unidos liberaram o uso dos ATACMS, a Grã-Bretanha e a França liberaram o uso dos mísseis Storm Shadow. Provavelmente o que a Rússia está tentando falar é assim, a gente pode, e foi o que o Putin falou na quinta-feira, esses mísseis têm capacidade de atingir locais de produção de mísseis que estão sendo enviados para a Ucrânia. Então, o que ele vai fazer? Ele vai atacar a França e a Grã-Bretanha com esses mísseis de alcance intermediário, os mísseis balísticos intermediários. Acabei não falando no início do boletim, mas o míssil balístico é aquele que ele sobe bastante alto, chega aí nos limites da atmosfera e depois reentra na atmosfera com velocidades muito altas. A diferença do míssil hipersônico é que esse míssil balístico ele é menos manobrável, ele tem uma velocidade em tese maior que o míssil hipersônico, mas em tese ele é menos manobrável, então seria mais vulnerável a ataques, a defesas antiaéreas. Tem uma base na Polônia, que a OTAN colocou, que é totalmente dedicada a interceptar mísseis balísticos. Por isso que talvez a Ucrânia vai precisar de mais infraestrutura se a Rússia continuar usando esse tipo de mísseis balísticos. Mas o que a Rússia está falando é nós vamos ameaçando Grã-Bretanha e França eles não falaram com essas palavras, é claro, mas falaram que poderiam atacar fábricas em outros países que estão produzindo esses mísseis. Dificilmente, né, eles atacariam território britânico ou francês. O que ele está tentando é botar uma pressão política para que esses governos não enviem mais armas mais avançadas. Aparentemente, para a Alemanha já funcionou, porque o chanceler alemão Scholz já falou que não vai mandar os mísseis Taurus, que são mísseis equivalentes a mísseis de cruzeiro, que estariam sendo cogitados em enviar lá para a Ucrânia. Então é esse tipo de reação, é esse tipo de covardia que o Putin quer provocar quando ele usa esse tipo de IRBM. Ele falou que vai usar de novo esses IRBMs, ou seja, para tentar levar mais caos, tentar levar mais insegurança. Mas vamos pensar aí na hipótese que ele conseguisse ou que ele decidisse atacar um país da OTAN ou uma fábrica de mísseis no país da OTAN. Aí a gente volta para aquela discussão do começo da guerra. Como que a OTAN reagiria? Ela realmente acionaria sua cláusula de que um ataque a um país é um ataque contra todos os outros? Não sei, a gente falava no começo do ano que ataques mais limitados poderiam ser discutidos e a OTAN também tem medo de entrar numa guerra direta contra a Rússia. Então eles poderiam simplesmente aceitar o ataque e não fazer nada. Ou, uma situação pior ainda, a OTAN se fragmentar. Se for, por exemplo, a gente falava no começo da guerra, países como Polônia ou Romênia serem atacados, aí a OTAN, países que estão mais seguros, por assim dizer, como França, a Grã-Bretanha, falaram, não, o problema é de quem está lá na fronteira, então, e aí a OTAN perderia credibilidade. Era isso que se falava no começo da guerra. Mas agora não, pessoal, a gente viu a OTAN ficar mais forte, entrou Finlândia, Suécia, os países começaram a investir mais em armas, em defesa, e a OTAN se mostrou muito mais forte do que o Vladimir Putin apostava. Então, eu acho que essa ideia de que vamos ameaçar, atacar um país ou outro, que nem é tão, entre aspas, importante dentro da OTAN para a OTAN se fragmentar, acho que isso não vai acontecer. Então, é retórica. O presidente Volodymyr Zelensky também falou, não, esse ataque, porque nunca foi usado um míssil
ICBM, né? Não esse caso aqui, mas aquele mais, o míssil balístico, de fato, ele nunca foi usado em campo de batalha. E o IRPM, aparentemente, também não. É um míssil experimental. Então, os Zelensky falam, não, isso temos que reagir, temos que escalar, a Ucrânia precisa de mais ajuda do Ocidente. Óbvio que precisa, mas, então você tem dos dois lados aí, tanto Rússia quanto Ucrânia, falando em escalada por conta desse uso desses mísseis, mas a gente vê que, evidentemente, a escalada vem por parte da Rússia, e mostra uma fragilidade muito grande da Rússia, porque é a coisa do discurso, né? Solta lá um míssil diferente, aí tenta incutir medo. O importante é que os países, principalmente os europeus, porque os americanos não estão no raio de ação desses mísseis, eles não se acovardem, né? E percebam que isso é pura retórica do Putin. Ele não vai começar uma guerra nuclear, não vai ter a Terceira Guerra Mundial. Isso não dá para a gente dizer com certeza. O premier polonês, Donald Tusk, disse, por exemplo, que o uso dessas armas poderia espalhar o conflito para outros países. Será que espalhar mundialmente? Difícil a gente fazer esse tipo de análise, agora qualquer coisa seria chute, mas que está todo mundo aí facilitando para que o conflito se espalhe, principalmente a Rússia, isso é verdade. Então, acho que a gente tem que, desse explainer aqui, dessa explicação, a gente tem que ficar aqui. A Rússia usou um míssil experimental, é um míssil bastante potente, não é um míssil invulnerável, e ele parece ser uma ameaça contra governos europeus. Os governos europeus não devem se acovardar contra esse tipo de ameaça. Bom, esse aqui foi o boletim da Ucrânia dessa sexta-feira. Eu agradeço a presença de vocês e a gente faz uma análise mais detalhada do campo de batalha no fim de semana. Agradeço demais. Desejo uma boa sexta-feira a todos.